Olá, eu sou Agostinho Brito, sou professor da UFRN, do Departamento de Engenharia de Computação e Automação, e estamos produzindo aqui nessa oportunidade uma sequência de vídeos que vai tentar mostrar um pouco para você o que vem a ser esse recurso chamado de ponteiro na linguagem de programação C. Só para a gente se situar, né, o C foi criado há muito tempo. Ele foi criado por volta de 1972 por Dennis Ritchie, quando desenvolvia junto com Ken Thompson na AT&T o sistema Unix. Né? O Unix é hoje um sistema operacional bastante popular, comum no dia a dia das pessoas, né? Inclusive equipamentos que você tem na mão usando Android, a base daquilo ali é um sistema Unix. E os Unix eles se tornaram muito comuns justamente devido à linguagem C, que ela era bastante portável, permitia que você criasse o seu sistema operacional ou cópias do sistema ou ports do sistema para diversas plataformas de hardware diferentes. Então, essa foi uma grande virtude da linguagem C, ter promovido esse tipo de facilidade, mas em contrapartida, C não é uma linguagem muito fácil de você tomar conta das estruturas que você cria. Principalmente se você trabalha com o que a gente chama de ponteiros na linguagem. Em uma linha de definição, o que é que a gente poderia chamar de ponteiros? São variáveis especiais que você pode criar no teu programa para guardar endereços de memória. Normalmente a gente usa nos programas de computador variáveis para guardar valores, um inteiro, um literal, um double, uma estrutura. Mas o C provê um tipo diferente de variável, que é um tipo ponteiro. Ele diz onde é que uma variável está na memória da máquina, onde é que ela está guardada. E isso tem lá a sua utilidade. Mas para a gente trabalhar, né, a gente precisa. Eu gosto de começar com uma boa motivação para quem vai estudar, descobrir por que a gente está estudando aquilo, né? Por que aquele recurso foi criado na linguagem de programação. E nós vamos começar falando sobre por que existem os ponteiros. Eu vou pegar um exemplo, né, que eu trabalhei há uns trocentos anos atrás, né, quando eu comecei a estudar programação. E na época eu estudava Fortran. E a gente pegou um exemplo que era bem comum do Fortran, tentamos fazer um porting para o C, né, uma versão em C, e deu errado. Né? Então a gente tentou descobrir o porquê e acabou tendo que aprender esse recurso para fazer com que o programa funcionasse. Então, vamos mostrar essa motivação, porque é que eles existem, o que são ponteiros, aqui nessa sequência de aula que nós estamos programando, o que é que são, como é que você declara os ponteiros, ponteiros e funções, como é que eles interagem. A gente vai utilizar agora, nesse momento, a ideia de ponteiros para resolver o problema da primeira, né, da primeira situação que a gente tinha proposto, né, que a gente não vai conseguir resolver, né, e vamos tentar fazer essa solução com ponteiros. Vamos ver como é que a gente pode utilizar ponteiros para navegar na memória da máquina. Vamos pegar uma variável grandona, né, um long, e usar um inteirozinho para ficar navegando na variável e entender os valores dos bytes dessa variável. Vai ser bem legal que a gente mostra como é que o ponteiro pode ser utilizado para avaliar campos de uma variável longa. Vamos trabalhar com alocação de memória. Como é que você cria vetores e matrizes utilizando ponteiros. Na maior parte dos casos que você for trabalhar com vetores e matrizes, você vai precisar disso, então é importante que se conheça. Ponteiros e funções, a gente vai voltar ao uso dos ponteiros e funções, como é que a gente pode trabalhar com esses ponteiros, mais uma vez. Ponteiros e structs, que são estruturas que você pode usar para criar tipos de dados compostos em C, como é que eles se relacionam, os ponteiros com as estruturas. E finalmente o uso de ponteiros para funções. Para que serve isso e que utilidade isso pode ter para um programador. Então vamos à nossa motivação. Né? A gente vai criar um programa bem simples, que é um programa para fazer a troca de duas variáveis. Quando eu comecei a aprender isso aí, né, a gente estudava Fortran, né, na década de 90, e eu lembro que era muito fácil fazer a troca de duas variáveis em Fortran usando uma função. Você tinha uma função principal e uma função acessória, e você usava a função acessória para fazer a troca das variáveis que você tinha dentro da tua função principal. Era bem fácil de fazer. Só que quando a gente tentou fazer o port para C,
né, a versão em C desse código, nós começamos com um código parecido com esse aqui. Eu não lembro bem se era esse, né, porque faz muitos anos que a gente tentou fazer isso, mas ele é um bom exemplo para mostrar como a coisa funcionava. Nós temos aqui uma função principal que tem dois inteiros, o inteiro x valendo 3, o inteiro y valendo 4. Nós mostramos os valores dos dois inteiros, chamamos a nossa função inocente, a função troca, e depois imprimimos valores que a gente esperaria que estivessem trocados, né? Os valores do x e do y. O que é que a função troca faz? Ela recebe, né, nos valores a e b os supostos valores 3 e 4 que estariam no x e no y. Imprime o resultado dos valores que ela recebeu, realiza a operação de troca. Esse pequeno trecho de algoritmo aqui que nós estamos mostrando na linha 6 é o trechinho que faz a troca dos valores das variáveis. E depois mostra o resultado de A e B, se ele trocou, né, aqui na linha 7. Quando você retorna para a função principal, ele mostraria os valores de x e y. Então, isso aqui foi o código que eu utilizei na época para fazer a troca. Deixa eu pegar aqui meu ambiente de desenvolvimento, né, para a gente mostrar esse programa funcionando. A gente usa o Qt Creator, né, uma ferramenta que incorpora aí uma quantidade muito legal de recursos de programação, tanto programação em texto como programação visual. A gente usa isso para ensinar programação visual para alunos de engenharia, então eu gosto do Qt e é isso que a gente vai utilizar aí nas nossas aulas. Então, copiando e colando aquele código aqui no nosso ambiente, eu vou executá-lo e vamos ver o resultado da execução. X igual a 3, y igual a 4 foi impresso aqui nessa linha. A igual a 3, b igual a 4 foi impresso nessa linha. A igual a 4, b igual a 3, a troca foi realizada aqui nessa linha. Está sendo a impressão feita na linha 7. E x igual a 3, y igual a 4, quando eu volto para a função principal. Perceba que é exatamente a mesma combinação que você tinha na função principal antes da função troca ser chamada. Resumindo, nada absolutamente foi trocado. Sai daqui, IDE, e vamos voltar para os nossos slides. Você esperava que x tivesse com o valor 4 e y tivesse com o valor 3, mas isso não funcionou. E não funcionou por um motivo bem simples. A passagem dos parâmetros que você está utilizando aqui na função principal, ela é uma passagem de parâmetros por valor. O que significa isso? É que essa maneira que você tem de declarar a tua função faz com que o que você copie na variável A e na variável B não sejam os locais onde o y e o x estão, mas sim os valores que estão guardados dentro dele. Quando você chama a função troca, o sistema operacional vai no local onde está o x, pega o 3 e copia na variável A. Ele vai no local onde está o y, pega o valor 4 e copia na variável B. Ele copia. Então a operação que está sendo feita são em duas variáveis diferentes, A e B. São variáveis locais da função troca e não na função principal. Então, como se resolve esse problema? Só há uma maneira de fazer isso, né? Que é você utilizar ponteiros. Claro que você podia utilizar uma variável global, mas aí não é legal de se fazer, né? Porque a gente quer uma função que seja independente do local onde ela esteja. Não tem que sair carregando uma variável global nas costas para onde quer que ela vá. Então a gente vai trabalhar com o uso de ponteiros para fazer resolver esse problema, resolver a solução. Mas antes da gente começar a trabalhar com ponteiros, né, propriamente dito, a gente tira aqui um parênteses aqui na nossa aula para falar um pouquinho sobre como a memória da máquina ela é organizada. Há cursos que você pode fazer, ou né, vídeos que vocês podem tomar contato na internet, que ensina como é que se dá a gerência de memória numa máquina. Isso, claro, é fruto de um curso, de algumas aulas num curso de sistemas operacionais. Não é o objetivo da gente fazer isso aqui, né? Até porque eu também não conheço muito afim, né? Não trabalho com sistemas operacionais, mas um mínimo é necessário para que o programador saiba, conheça, para que ele consiga programar melhor a estrutura de ponteiros que ele vai usar, a estrutura de memória que ele vai trabalhar no programa dele. E para isso, a gente sabe que nas arquiteturas tradicionais, como por exemplo a arquitetura Unix,
A, a estrutura de memória ela é organizada pelo sistema operacional numa forma de conceito chamado de memória virtual. A memória virtual é uma maneira que o sistema provê para que o programador tenha de forma unificada o acesso aos dois tipos principais de memória que existem numa máquina, que são a memória RAM, são aqueles pentes de memória que você compra nas lojas, né, ou que estão dentro do computador, né, lá no equipamento físico, ou então memória secundária, que são os discos, né? Ou disco rígido ou um SSD. Então a memória virtual é uma maneira que é uma forma que o sistema provê para que o programador tenha acesso a isso. Tanto é que você pode ter o mesmo programa executando em diversos sistemas operacionais diferentes, em diversos hardware diferentes, e o programa se comportar da mesma forma, porque o compilador faz com que essa estrutura, esse acesso à memória, juntamente com o sistema operacional, fique transparente para o usuário. Então vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser a memória virtual numa máquina. Todo sistema operacional ele cria para um programa, cada vez que o programa executa, ele cria o conceito de memória virtual. O que é isso? A memória virtual ela não existe fisicamente na máquina, uma estrutura conceitual que o programador usa para lembrar de onde estão as variáveis que ele está guardando, onde é que elas estão conceitualmente numa sequência lógica que a máquina organiza para você. O que é essa memória virtual? É uma sequência de n bytes, não, esses bytes não existem, né, todos eles, tanto é que essa máquina daqui que a gente está colocando no exemplo é uma máquina virtual, uma máquina com memória virtual de 64 bits, ou seja, o sistema operacional que você está utilizando é um sistema de 64 bits, de forma que no processador da máquina existem memórias rápidas chamadas registradores que têm 64 bits de tamanho, são enormes. E por que 64 bits? Que é para você poder acessar muita memória. Em arquiteturas um pouco mais antigas, de 32 bits, você só podia acessar a quantidade de combinações 2 elevado a 32. Isso gerava a tua possibilidade de acessar apenas 4 gigabytes de RAM. Então 4 gigabytes de RAM era muito pouco. E aí as pessoas dobraram, né, a quantidade de bits que você precisava para fazer acesso à memória. Você pode acessar bem mais memória do que isso. Mas, virtualmente, como isso é organizado? Uma sequência que vai do byte 0, da memória virtual 0, até o byte 2 elevado a 64 menos 1. Onde 64 aqui, no caso, é a quantidade de bytes que você tem disponíveis. Ou 64 bits que o teu sistema operacional provê. É muita memória, você não tem isso tudo disponível. Mas, logicamente, você pode utilizar pedaços que estão aqui dentro. Como é que você acessa esses pedaços conceituais? Utilizando no sistema operacional uma estrutura, um recurso chamado de mapeador de memória ou memory mapper. O que é que o mapeador de memória faz? Ele contém uma série de algoritmos, tabelas que vão guardar essas referências na memória virtual para espaços que realmente existam ou na memória principal da máquina, né, nos pentezinhos de memória que a máquina provê, ou então no disco rígido, no HD. Se você tem uma máquina com pouca memória, 4 GB de RAM, por exemplo, é muito pouco, né, para a maior parte dos sistemas operacionais de desktop que você tem hoje. E você abre lá uns 10 aplicativos diferentes, aplicativos pesados, eles estão funcionando, mas não todos ao mesmo tempo, né? Você usa um, depois vai e usa o outro. Mas se você está com tantos aplicativos e só tem 4 GB de RAM, como é que o sistema conseguiu guardar tanto aplicativo em tão pouca memória? Ele utiliza, através do mapeador de memória, esquemas de paginação, que é pegar dados que estão na memória principal e não estão sendo usados naquele momento pelo usuário, tira de lá e copia no disco rígido ou no SSD. Quando você volta a precisar daquele programa, você pega um outro programa, coloca na frente, começa a interagir com ele, ele tira do SSD, ou tira do HD e volta para a memória principal. E vice-versa. Essa estrutura é quem faz para você a criação da memória virtual. Então, quando você está programando, você não acessa direto a memória principal da máquina, pelo menos nos sistemas operacionais mais complexos, né? Como o Windows, como o Unix.
Unix, o Android, o macOS. Máquinas mais franzinas, mais simples, elas podem precisar que você acesse direto a memória principal, o disco. Mas não é o caso aqui que a gente vai trabalhar. Então, essa memória virtual é o espaço que você tem para trabalhar na memória da máquina. Mas onde é que ela vai se enquadrar nos nossos programas? Então, essa memória virtual, ela é usada para que o sistema operacional, no momento que você vai executar o código, ele organize ela para que você possa desenvolver e programar aqui nessa memória. O sistema operacional organiza essa memória virtual do byte 0 até o byte 2 elevado a 64 menos 1, para o nosso caso, em um conceito chamado de segmentos. Segmentos são pedaços de memória que estão separados, que estão destinados ou reservados a coisas específicas. O primeiro segmento, que é o segmento que fica lá mais, vamos chamar embaixo aqui, porque é onde a gente normalmente representa a memória virtual com o byte de menor ordem para o byte de maior ordem, eu vou chamar aqui na região de baixo. Né? Então na parte de baixo, que é nos bytes mais iniciais, guarda-se o que se chama de segmento de texto. O que é o segmento de texto? O código. É lá onde vai ficar o programa executável. Quando você vai executar o teu código, o sistema operacional copia para o segmento de texto o código que ele vai executar. Que código é esse? É código em linguagem de máquina. Não foi código na linguagem de programa de alto nível que você desenvolveu, não. Vai pegar o código, coloca nesse segmento e começa a seguir, né, as instruções que estão nesse segmento que você criou. Depois vem um segmento chamado de dados. No segmento de dados, ele cria espaço para guardar variáveis locais, globais do programa e variáveis chamadas variáveis estáticas. As variáveis globais são aquelas que elas perduram durante toda a existência do programa e elas precisam sempre existir. Variáveis locais não, elas só existem quando a função está executando. Mas tem alguns tipos de variáveis locais que as funções possuem que quando você volta para a função, a variável está lá novamente disponível com o último valor que ela tinha. São chamadas as variáveis static. Elas têm uma palavrinha reservada, declarada antes do tipo do dado, chamado static, para garantir que essa variável esteja lá quando você retornar. Então essas variáveis elas são guardadas aqui nesse segmento de dados. Então, vencidos esses dois segmentos, o resto da memória todinha ela é utilizada para você guardar variáveis locais das funções, como aquela a e b lá da função troca, ou x ou y da função principal. É utilizada para guardar endereços de memória de onde o seu programa está executando aqui no segmento de texto. E é utilizado também para a gente guardar, fazer processos de alocação dinâmica de memória. No stack são guardadas as variáveis locais. No heap é feita a alocação dinâmica de memória. Sabe-se onde começa o stack e onde começa o heap. O stack começa no endereço mais alto da memória virtual. E o que é esse stack, essa pilha? Cada vez que você chama uma nova função, essa pilha aumenta e as variáveis são colocadas ali naquela pilha. Vai só aumentando e vão sendo inseridas. Quando a função sai, ela desaparece, você sai da função, essas variáveis são liberadas, né? Elas não são mais utilizadas e você diminui a sua pilha para o valor que ela tinha antes da função ser chamada. O heap ela começa logo após o segmento de dados, né? O segmento de heap, e cresce na medida em que você estiver fazendo processo de alocação de memória durante a execução do código, que é chamada alocação dinâmica de memória. Então, pegando o nosso exemplo de troca, vamos ver como é que essas informações são armazenadas na memória virtual. Quando você criou a função main, no momento em que a função foi chamada, o sistema operacional alocou aqui no stack duas variáveis, a variável x e a variável y, com seus respectivos valores, 3 e 4. Quando você chamou a função troca, na função troca tem três variáveis locais, a variável a variável b e a variável tmp. São as três variáveis que você tem. E o stack aumentou. E veja que ele estava nessa posição e ele aumentou um pouquinho e voltou para essa outra daqui. Né? Então ele foi
aumentou de tal forma que possibilitasse o acréscimo dessas três variáveis: a variável A, a variável B e a variável TMP. A variável TMP foi inicializada com zero, né? As variáveis A e B têm os valores 3 e 4, que, claro, são os valores que foram copiados da função principal, copiados exatamente. Quando você chamou a função troca, o sistema pegou o 3 que tinha aqui e copiou para o local onde deveria ficar a variável A. Pegou o 4 do y e copiou para o local onde deveria ficar a variável B. Perceba que aqui você tem os x e o y no mesmo local. Realizou a troca e veja, a troca foi feita no espaço de memória destinado à função troca. Na função principal, os valores permanecem do mesmo jeito que estavam. E quando você volta para a função principal, está aí sua decepção. Nada de troca foi feita. Então, conclusão novamente, por que não, não ocorre a troca de variável? Porque a passagem de argumentos é feita por valor. Você copiou o 3 para o A e o 4 para o B. E a troca foi feita na função principal. Nada de troca foi feito aqui. Então isso na época me causou muita decepção, né? Constrangimento. Porque eu não sabia que existia esse tipo de coisa, né? Era muito novo ainda em programação. E a gente acabava colocando a culpa no computador, né? No compilador que você estava usando. Ele estava fazendo a troca de forma errada. Mas aí você busca conhecimento e vai tentar descobrir porque é que a função troca estava errada. Nem internet tinha fácil naquela época, né? A gente tinha que fazer isso à mão, procurando livros. E a gente procurou um bom livro de C, né? Um livro introdutório. E descobrimos que a maneira de fazer isso é utilizando os chamados ponteiros da linguagem. Então, retomando, o que são ponteiros? São variáveis que você usa para guardar endereços de memória. Se você tivesse os endereços de memória do x e do y, você poderia fornecê-los à função troca para que a troca fosse feita naqueles endereços, ao invés de fornecer os valores. Então vamos primeiro aprender como é que a gente pode fazer para criar um ponteiro, para declarar um ponteiro. Os ponteiros eles são usados para armazenar endereços, e uma coisa que você tem que se preocupar antes de fazer a declaração do ponteiro é lembrar que os ponteiros eles são usados para guardar endereços, mas para cada tipo de variável tem que ter um tipo de ponteiro. Isso é importante porque muitas vezes você está usando ponteiros para navegar em blocos de variáveis como essa. E aí, para você pular de um elemento do bloco para o elemento seguinte, você tem que saber quantos bytes você vai precisar pular. É por isso que o ponteiro tem que ser específico da variável que você ocupa, que você aponta, né? Que você guarda o endereço dela. Mas uma coisa é comum a todos os ponteiros: quantos bytes eles ocupam. Um ponteiro ele ocupa exatamente a quantidade de bytes necessária para você guardar um endereço de memória na memória virtual. Se sua memória virtual é uma memória de 64 bits, os seus ponteiros precisam de 64 bits para poder serem armazenados. Se sua máquina é uma máquina de 32 bits, por exemplo, um sistema operacional de 32 bits, sistema antigo, legado, os endereços têm 32 bits de tamanho. Logo, uma variável ponteiro nessa arquitetura ocupa 4 bytes, que são 32 bits. E, diferentemente, né, dos tipos comuns, dos tipos regulares de dados, como um char, um int, um double, um float, um ponteiro para char, ou uma rede char que você usa para guardar um literal, os ponteiros têm sempre o mesmo tamanho. Mas o fato deles terem o mesmo tamanho significa que eles todos trabalham da mesma forma. E é assim que você declara um ponteiro. Você precisa de um tipo de dado, que é o tipo que o ponteiro vai guardar o endereço. Você precisa de um nome para a variável do ponteiro. Todo ponteiro é uma variável também, ele guarda o endereço, então para guardar o endereço a gente associa uma variável. E essa variável ela tem um nome. O nome você pode escolher qualquer nome, desde que ele obedeça às regras dos identificadores que a linguagem exige. Aqui eu vou utilizar um P, né, para começar o nome do meu ponteiro, mas você pode usar o identificador que você quiser. Eu coloquei um P apenas para facilitar aqui a didática, né, e a gente associar com a ideia de ponteiro. E vem aqui antes da variável esse asterisco, né, ou asterístico.
O asterisco ele serve para denotar ou simbolizar que aquela variável que você está declarando não é uma variável regular, não é um inteiro aqui, como no caso. Ele é um ponteiro para int. É assim que a gente lê essa frase. Px é um ponteiro para int. Logo, Px é capaz de guardar os endereços de memória onde algum inteiro está. E se você tiver um tipo diferente de inteiro, seja um outro tipo qualquer, um double, um float, uma estrutura, que a gente vai ver um pouco mais à frente, é assim que você declara a tua variável. Coloca o tipo antes, um asterisco e o nome da variável que você faz. Então é assim que a gente vai declarar um ponteiro. E duas regras têm que ser lembradas para a gente trabalhar com os ponteiros. Como é que você recupera o endereço de uma variável? Poxa, se você vai guardar um endereço de algum inteiro, de alguma variável num ponteiro, como é que você descobre esse endereço? Isso se faz com esse operador chamado de e-comercial. É o chamado operador de endereço, ou address operator. E quando ele é colocado antes da variável, ele recupera qual é o endereço daquela variável. Por exemplo, nessa linha aqui, px igual a e comercial x, está dizendo px recebe o endereço de x. É o que é feito nessa linha. A outra regra, o outro operador, é esse símbolo asterisco. Ele é chamado operador de referência, o operador de inferência. Ele vai dizer qual é o conteúdo que está guardado no endereço que o px armazena. Aqui, por exemplo, eu estou criando uma variável auxiliar chamada de x e guardo nela o valor 2. E digo, px, recupere, guarde o endereço de x. Nessa linha, que está sendo mostrada aqui na linha 4, o px guarda o endereço da variável x. Então a pergunta que se faz aqui é, qual é o conteúdo daquele endereço? Se x estivesse no endereço 3000 da memória, o que estava guardado dentro do px seria 3000. Então, qual é o conteúdo do endereço 3000? É 2. Então, esse é o objetivo do operador asterisco, né? O operador de referência. Ele recupera o conteúdo do endereço. Então, a gente vai ler essa frase da seguinte maneira. Y recebe o conteúdo de px. É assim que a gente vai ler esse tipo de construção em C daqui para diante. Essas duas regrinhas são básicas, né? Elas servem muito bem para a gente lembrar e trabalhar com manipulação de ponteiros. Uma única observação é que o asterisco só pode ser usado com variáveis do tipo ponteiro, porque ele recupera valores que estão em endereço de memória. Se sua variável não é um ponteiro, não vá usar o asterisco antes, porque o compilador pode reclamar, ele pode dar um aviso, né, gerar um erro dizendo que aquela variável ali não é um endereço, não é uma variável do tipo ponteiro. Então, lembrado dessas regras, né? A gente vai lembrar daqui para frente que sempre que você tiver uma variável, um ponteiro, ela vai apontar para uma outra se ela armazenar aquele endereço, né? É a regra que a gente usa, é a forma que a gente vai lembrar o uso da atribuição. E o que você pode fazer com seus ponteiros para você ver os endereços? Os endereços podem ser impressos também, endereço de um ponteiro, e muitas vezes é importante. Quando você está fazendo depuração de programas, o programa aparece com algum determinado erro, você não sabe o que é, muitas vezes você precisa ficar mostrando os endereços por onde os ponteiros estão passando, estão navegando e o que é que tem neles. Então, como é que você mostra o endereço? O endereço é feito com esse string de formato %p. Lembra que a função printf ela trabalha com a impressão de um literal na tela e ela tem alguns strings de formato ou caracteres de formato que servem para você dizer o que é que você quer mostrar, o que você quer mostrar. Então, se você quer mostrar um decimal, você usa %d. Então, naquela posição da tela, a função printf vai desenhar um decimal. Mas o ponteiro é feito com o %p. E esse P é de pointer. E os endereços são mostrados em hexadecimal. Hexadecimal é uma base numérica onde, além dos 10 dígitos que nós utilizamos, do 0 até o 9, ele usa também as letras de A até F. Isso é útil porque você diminui na tela a quantidade de letras que você usa para representar o endereço. Fica mais fácil de você interpretar. E foi feito assim, né? A gente não consegue modificar esse tipo de comportamento.
Dá até para você imprimir os endereços como inteiros, mas o problema é que às vezes a sua arquitetura é uma arquitetura de 32 bits, às vezes ela é uma arquitetura de 64. Então, como o seu código é portável, ele pode ser compilado numa ou noutra arquitetura. Se você utilizar um tipo diferente, que preveja numa arquitetura que o inteiro que você vai usar tem 32 e na outra 64, a saída vai ficar esquisita. Então, é melhor você utilizar o %P para que a impressão do endereço se dê corretamente. Para você modificar o valor que o ponteiro está armazenando, utilizando a variável ponteiro, você precisa usar o operador de referenciação. Aqui tem um exemplo simples de uma variável que foi cujo endereço foi guardado em um ponteiro, que o px está guardando o endereço de x, e eu quero fazer com que na posição de memória x seja guardado o valor 3, mas sem usar a variável x. Qual é o truque? É utilizar a variável ponteiro e colocar um asterisco antes. O que essa linha está dizendo? O conteúdo de px recebe 3. Então x recebe o valor 3. É o que essa linha está afirmando. Nessa linha 3, o conteúdo de px recebe o conteúdo de px mais 1. O que é que tinha na variável no endereço px? Era onde o x estava na memória. O conteúdo do local onde o x está é 3. Então pega o 3 para coloca aqui, soma mais 1 dá 4. 4 mais 1, 3 mais 1, 4 é guardado novamente no conteúdo de px. E se você quiser decrementar o valor daquela variável, em vez de você utilizar, por exemplo, x menos menos, que decrementa o valor em 1, você pode usar o conteúdo da variável do endereço. Então, da mesma maneira que você usa variáveis comuns, você pode utilizar os ponteiros, não há problema nisso. Claro que num exemplo simples como esse, você não vai ficar utilizando ponteiros dessa maneira, né? É mais fácil trabalhar diretamente com a variável x. Mas quando você trabalha com funções que você precisa passar os valores para essas funções, não tem como escapar de linhas como essa. E a gente vai ver isso trabalhando naquela variável, naquela função de troca que nós tínhamos começado. Vamos voltar aqui ao nosso ambiente de desenvolvimento e vamos retomar a função troca para a gente fazer aqui a troca das variáveis. Vamos começar na função principal. Lá eu passei os dois valores, que são o valor do x e do y, para a função principal operar. Mas agora eu descobri que eu passando o valor não vai funcionar. Então eu quero passar o endereço do x e do y para lá na função troca. Eu poder aqui no meu código realizar a troca do x e do y que estão aqui. Então, ao invés do x e do y, eu vou dizer troca. O x está nessa posição de memória e o y está nessa posição de memória. Vamos corrigir os erros, né, para o nosso ambiente não ficar mostrando aqui os avisos de erro. Então, na função troca, como eu estou passando aqui embaixo um endereço, eu preciso receber o endereço aqui. E a gente já viu que para guardar endereços nós precisamos dos ponteiros. Então eu crio dois ponteiros, a variável A e a variável B. A é um ponteiro para inteiro, B é um ponteiro para inteiro. E aqui vou fazer a impressão dos valores que eu recebi. Vamos imprimir o valor. Se eu mandar ele imprimir A, ele vai mostrar o endereço da variável x. Não é isso que eu quero. Ele está guardando em A o endereço de x. Ó. Você acabou de passar. Então, para eu imprimir o conteúdo que está naquele endereço, eu coloco um asterístico antes aqui da variável. A mesma coisa aqui embaixo. Asterisco A e asterisco B. Vou imprimir antes e vou imprimir depois. Perceba que os avisos já estão até desaparecendo. E finalmente na troca. Eu não vou guardar em TMP o endereço do X. Não, eu quero que seja guardado em TMP o conteúdo do endereço A. Aqui também e aqui também. Sempre trabalhando com os conteúdos. TMP recebe o conteúdo de A, o conteúdo de A recebe o conteúdo de B e finalmente o conteúdo de B recebe TMP. Vamos ver que agora está funcionando? Deixa eu executar aqui o nosso código. Ah lá, né? A troca foi feita corretamente. Você tinha o x igual a 3, y igual a 4 e depois o x igual a 4, y igual a 3.
Então, nesse exemplo, o que é que você passou para a função troca? Você passou para ela os endereços das variáveis. Nessa estrutura que nós temos aqui, deixa eu voltar um pouquinho nela. O que você guarda dentro de x e o que guarda dentro de y não são os valores 3 e 4, mas sim esse local onde o A está na memória e esse outro local onde o B está na memória da máquina. Por isso que funcionou. Então, essa é a nossa motivação de fazer a troca utilizando as variáveis que nós acabamos de criar, que são as variáveis ponteiro. E aqui está o exemplo completo, né? Totalmente funcional. Né? A gente modificou lá, trouxe para cá, já prontinho, copiado, para a gente fazer aí essa troca. Então, esse foi o motivo, né, da gente ter começado a estudar ponteiros, né, e ter visto necessidade do uso de um ponteiro num programa em C. E nós criamos uma função que é capaz de trocar qualquer tipo de valores entre duas variáveis, independente de onde essa função esteja. Eu posso arrancar essa função daqui e levar para outro código, que a função vai funcionar da mesma maneira, porque eu estou trabalhando nos endereços dessas duas variáveis. Então, é, por esse vídeo, né, por esse momento a gente vai parar, né, vamos continuar com esses conceitos e outras oportunidades. E muito obrigado aí pela sua paciência, né? Espero que tenha servido, né, os conceitos que nós passamos aqui para você para contribuir com um pouco de sua formação. Até a próxima.